Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é um espaço que eu falo sempre sobre a dupla Grenal e nesse vídeo eu quero falar de Grêmio e algo muito importante que eu destaquei no vídeo anterior e que acabou se confirmando. 3 jogadores não permanecerão no Grêmio. A direção está conversando com um zagueiro, saiba o nome na pauta. E mais um jogador para o meio de campo. Mas antes, vem aqui no canto da tela, te inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Não esquece de dar o joinha, isso ajuda bastante o canal, ajuda a divulgar ainda mais o nosso conteúdo e também ativa as notificações para o YouTube te avisar de vídeo novo por aqui. Vou deixar o card aqui em cima do vídeo que fiz na noite da terça-feira, dando conta de algumas situações pelo lado do Grêmio e uma em especial. Uma decisão que estava nas mãos do treinador Wagner Mancini, de um jogador que não era unanimidade dentro do Grêmio e acaba se confirmando. O Grêmio não terá 3 jogadores para o ano de 2022. Inclusive, o clube se manifestou não faz muito tempo em nota oficial, dizendo que não renovará o contrato de 3 atletas. Rafinha, o lateral direito. Lembram quando eu disse que a situação não era bem assim? Apenas o jogador colocar a direção do Grêmio que gostaria de ficar e aceitar uma redução, tudo passaria pela decisão do Grêmio. O outro jogador é o lateral esquerdo, Bruno Cortes. Uma repercussão muito ruim da possibilidade de permanência desse jogador no Grêmio para o ano que vem. E o outro é aquele jogador que eu salientei no vídeo, Diego Souza. Apenas o vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abraão, era aquele que defendia a permanência do atacante. É um jogador que agrada o Denis, mas diante de uma nova ideia que o Grêmio tem, ela não seria a decisão apenas do Denis, passaria também pelo crivo ou não do técnico Wagner Mancini. O Diego Souza e o Bruno Cortes realmente estavam na lista de jogadores que não permaneceriam no Grêmio, assim como o Everton, o atacante que o Grêmio quer utilizar em uma negociação. O Borja, tem informação do Borja, é o seguinte: dirigentes do Atlético Nacional já demonstraram interesse na contratação do jogador. Então, havendo o acerto com o Palmeiras, o atleta imediatamente deixa o Grêmio, até porque passou o prazo que o Grêmio deveria pagar o valor ao Palmeiras para contar com esse jogador. E aí, depois de confirmado o rebaixamento, não se tinha mais a intenção de permanecer com o colombiano. Então tem chances já de, até mesmo agora no final do ano ou no início da virada do ano, o Borja deixar o Grêmio retornando para o futebol colombiano, né? A notícia nova é o Atlético Nacional, porque a informação que se tinha também era do interesse do Júnior de Barranquilla na sua contratação. Então, Diego Souza, Bruno Cortes e Rafinha não permanecerão no Grêmio para a próxima temporada. Eu ainda não consegui descobrir o jogador, mas tem um nome que o Grêmio trabalha para o comando do ataque, para ser o centroavante do time na próxima temporada. Falei ontem sobre 3 nomes que são conversados, né? Foram apresentados, um sem chance, que é o Eduardo Bauerman, o outro, o Paulo Henrique, lateral direito da equipe do Juventude, um atleta que está no radar do Grêmio, e o Zé Ricardo, que é volante do América. Mas está surgindo agora uma série de nomes que fazem parte da lista de jogadores que o Grêmio pretende contratar, ou que gostaria de contratar, ou está, na verdade, monitorando dentro de uma possibilidade de trazer reforços para a próxima temporada. Um deles é o volante Yuri, jogador que jogou no CSA, mas que acabou chamando a atenção do Vasco da Gama, que está em negociação com este atleta. O Grêmio está procurando o volante. O Grêmio agora passa a procurar laterais, tanto pela direita quanto um pelo lado esquerdo. A questão da zaga, que eu já vou falar sobre um nome que também foi
especulado, que foi falado dentro do ambiente do Grêmio, mas vem um volante, mais um jogador para o meio de campo, porque o Grêmio não pretende ficar com o Douglas Costa, e aí a questão do ataque, seriam 2 os atacantes, e um desses jogadores justamente seria o centroavante, já que o Diego Souza não permanece. Mas vamos falar sobre zagueiro, um nome que foi falado e que, de certa forma, agrada muito o presidente Romildo Bolzan Júnior, a direção do Grêmio. Eu, como um todo, confesso que não sei, mas é um nome que chegou a se falar, inclusive em outra oportunidade. Gente, eu estou falando de nomes que estão aparecendo na lista de jogadores que o Grêmio tem. Eu não estou dizendo aqui que existe uma negociação, mas há um interesse do Yuri, mesmo com o Vasco encaminhando a contratação desse jogador, e o outro realmente é o zagueiro Leandro Castan, zagueiro do Vasco da Gama, que eu repito, já o Grêmio havia falado sobre esse nome em termos de bastidores, tem um certo conceito para algumas pessoas dentro do Grêmio, ele que é um jogador de 35 anos, né? Um zagueiro experiente e que tem contrato com o Vasco até o final de 2022. Então agora alguns nomes realmente estão aparecendo, algumas informações estão sendo divulgadas, vazadas, melhor dizendo, né? Para que a imprensa divulgue, mas é o que o Grêmio trabalha, o tipo de jogador que o Grêmio pensa para reforçar o time, reforçar o grupo visando a próxima temporada. Eu falei aqui, insisto, tem muita gente preocupada com a questão financeira do Grêmio, até de certa forma surpreendida com a divulgação que ocorreu de um pedido, né, de reajuste do valor de orçamento. Ele tem um termo específico agora, suplementação orçamentária, acho que é esse o termo, né? Mas eu resumi em um determinado vídeo, e agora que está se repercutindo essa informação, e eu quero justamente repetir aqui. A história do superávit do Grêmio. Esse foi um processo que começou muito forte já em 2017, por ali, né, quando se realizou a primeira venda do Arthur e tal, que foi um jogador badalado para o Barcelona, aquela história toda. O Grêmio, nesses últimos anos, ele conseguiu vender mais de 500 milhões de reais, né, com jogadores que saíram, né, o Grêmio recebeu este valor. Outros valores foram chegando com metas que foram cumpridas, né, em alguns contratos, enfim, deu um valor equivalente a isso. Eu estou sendo o mais didático possível para que vocês entendam a situação. Não vou falar corretamente em valores, mas deu aproximadamente até um pouquinho mais de 500 milhões de reais em vendas de jogadores. Mas o Grêmio, em um determinado momento, mesmo que não tivesse esta totalidade, que se enaltecia o superávit, o Grêmio chegou a ter nos cofres do clube 6 milhões de reais. O que acontece? O Grêmio pode fechar o ano de 2021 com 12 milhões de reais. Este é o dinheiro que o Grêmio teria em caixa, porque a gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior, ela se preocupou em definir algumas situações que eram muito importantes visando a saúde financeira do clube. A primeira delas, as dívidas que o Grêmio tinha. Algumas dívidas que, somadas, chegavam a mais de 80 milhões de reais, fora as dívidas bancárias, que chegavam a 12 milhões de reais. Então o Grêmio acabou quitando essas dívidas. E com o dinheiro que ele arrecadou na venda de jogadores, teve também o prejuízo da questão da pandemia, não pelo desempenho do time, mas por não poder contar com o torcedor. O Grêmio usou esse valor, evidentemente, para pagar a folha. E aí, ao longo das contratações, e até eu fui chamado a atenção por uma pessoa muito influente que fez questão de me passar essas informações dizendo o seguinte: olha, há um equívoco da tua parte, Daniel, quando tu dizes que o Carlos Amodeu fechou a torneira e que o Grêmio não gastou. Não, não é verdade. O Grêmio gastou bastante. Aliás, chegou até a contratar mal, e por contratar mal também acabou gastando mal o que arrecadou. Por quê? Porque teve que pagar o valor de rescisão contratual de alguns jogadores. Por exemplo, Diego Tardelli, que acabou sendo um atleta caro para ser contratado
e mais caro para ser mandado embora. Então, mesmo que tenha se chegado a um acordo, não foram valores que a gente pode dizer que foram baixos, né? E deste valor que o Grêmio arrecadou, ele teve que manter a folha, lembrando que alguns atletas tiveram os seus salários reajustados em virtude das conquistas do Grêmio, né, de valorização que construíram ao longo dos últimos anos. Outros jogadores, como expliquei, vieram com um investimento maior, não deram resposta e o Grêmio teve que pagar a rescisão contratual, a questão de premiações aos jogadores com os objetivos que foram atingidos ao longo desse período, ao longo da gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior, né? E isso, claro, acabou consumindo boa parte do que o Grêmio arrecadou na venda de atletas. Então, esta é a situação. O Grêmio deve chegar ao término de 2021 com um valor nos seus cofres próximos, ou quem sabe até um valor próximo, ou passando um pouquinho mais de 12 milhões de reais. Tá certo, gente? Deixa um comentário aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal, dá o joinha também e ativa o sininho para o YouTube poder te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui, beleza? Fui!